Saudações, nobres, queridos membros do canal, assistência fiel, assistência fortuita, assistência temporária, assistência imediata, todos que concorrem a assistir esses temas, acompanhar o canal. Então, uma grande saudação a todos. Que tema podemos falar no dia de hoje, uma sexta-feira, que diria-se que é o dia da deusa Friga ou da deusa Vênus, de uma deusa do amor, num aspecto tão importante como esse, no aspecto do eterno feminino, vibrando nessa harmonia que tem justamente a proposta em cada dia da semana, como diz-se que nas escrituras hebraicas, que é Elohim, ou Senhor Deus, fez toda a obra dele em 6 dias e no sétimo descansou. O sexto dia seria o último dia e ele, nas várias culturas do mundo, se pegarmos a tradução dos nomes dados a cada um dos dias da semana, antes da Saturnália, antes do dia do recesso, que é o Shabá hebraico, ou seja, a partir das 18 horas ou 6 da tarde, né, do dia que antecede o Sabá, já se iniciava todo o cuidado com os jejuns, com as práticas, as abstinências, todo aquele repouso necessário para fazer uma réplica, como se foi, ao Deus Criador, ao Deus Organizador. E nesse dia, então, no sábado, seria feita toda a entrega da colheita e iria se receber nos templos as bênçãos, as unções, a Eucaristia, depois, como você passou a falar dentro da instituição cristã, do trabalho da semana. Porém, no dia que antecede o sábado, tem a ver com essa força do amor feminino, mas não só do amor de uma mulher, mas sim toda a expressão que essa mãe natureza, que essa deusa mãe, no aspecto que for, seja como mãe, como filha, como esposa como uma enamorada amante, esposa como uma partícipe que é uma coadjutora, ela está junto com o homem em igual potencial de mando, e no seu aspecto mais terrível, como aquela que vai cobrar com bastante exigência, lembrando que aos casais ou aqueles que têm um relacionamento firme e estável, vamos perceber que em dados momentos as damas realmente têm essa virtude de nos chamar à ação com os chacoalhões, com aquelas brigas, as famosas discussões de relacionamento, que nada mais são do que ela quer que um desejo dela se cumpra, e assim o é, né? Então, nesse dia, que é um dia que precede o dia de fazer entrega, aquele repouso necessário espiritual, práticas apenas espirituais, isso no Estado de Israel, e eu não estou defendendo a bandeira sionista, judaica, não, é só um costume que ficou, que aquele povo mantém, e muitas religiões derivadas, formas derivadas do judaísmo, no caso do cristianismo, tem essa prática de guardar o dia do sábado, e volta-se a trabalhar no domingo, ou seria o primeiro dia da semana. Então, nessa preparação é quando nós estamos nos preparando nosso corpo de maneira mais sutil para ter essa prática elevada de espiritualidade. E tudo isso em favor de um princípio que todos nós queremos seguir os passos, que foi muito bem demonstrado na nossa própria vida pessoal, e se não vida pessoal, entendamos de uma forma alegórica todo o processo que o Cristo Jesus trouxe sobre essa questão de como que nasce o Cristo em uma pessoa, nasce pequeno, inocente, frágil, no meio de animais, em que os pais são a única defesa que ele tem no meio daquela quantidade de criaturas, e que essas criaturas que não mais simbolizam tão somente a nossa questão dos nossos defeitos psicológicos, do nosso ego, todo aquele aspecto animalesco que o ser humano carregamos em nosso interior, e dado o ensinamento que o mestre deu com sua própria vida, seja ele o nome que teve, mas porque Jesus ou o Salvador, que carrega um ungido dentro dele, aquilo que é o mais sagrado, ele tem 3 aspectos que nós devemos compreender. Jesus não foi apenas uma pessoa que nasceu há cerca de 2 milênios em um dado local naquela região do Levante, talvez na Síria, talvez na Palestina, talvez no que seria hoje o Estado de Israel, na Jordânia, naquela região
e depois ele, um jovem que se desenvolveu desde criança, tinha, se contarmos inclusive os aspectos citados nos evangelhos apócrifos, tinha suas passagens como criança, sua própria impaciência, sua própria intolerância a algumas coisas que depois, ao longo do seu desenvolvimento humano, natural, porque afinal de contas diz a palavra que ele veio viver, né? Aí no caso a palavra já se diz no caso do Evangelho, chamado Novo Testamento, que começa narrando a existência de Jesus e vai até o final dele, depois contando os atos dos apóstolos dele, após o momento que ele se retira do cenário. Esse Jesus, que é o Cristo histórico, é uma pessoa que existiu, muito provavelmente, porque há correntes, inclusive, que creem que não houve uma pessoa semelhante a Jesus, mas sim algum exemplo sincretizado de religiões como o mitraísmo, o pandeísmo, né, que é a corrente dos que creem no Deus Pan, né, também chamados pelos católicos de pagãos. Não sei que relação tem foneticamente Pan com pagão, mas tudo bem. Esses povos que acreditavam em Zoroastro, ou Zaratustra, né, que foi muito conhecido pela obra do Nietzsche, né, assim falou Zaratustra, que é o mesmo Zoroastro. Todos esses elementos, como o deus Mitra, do Hércules ou Heracles, né, o greco-romano, conhecido pelos seus 12 trabalhos, todos esses elementos que são particulares de algumas culturas, como por exemplo, quantos filhos Hércules teve? Hércules teve 70 filhos. Coincidência ou não, tem a ver com a Septuaginta, ou Septuaginta, como pronunciam alguns, né? A pronúncia do latim em alguns locais é pronunciada com um som mais latinizado, ou greco, né? Que é um som mais cultural. Então, Ginta, Septuaginta, ou então Septuaginta. 70 discípulos, 12 apóstolos e 70 discípulos. Hércules teve 12 trabalhos e 70 filhos. Fundamentalmente o próprio Heracles, para os gregos, depois latinizado para o nome de Hércules, teve mesmo processo, e hoje ele é visto como um homem muito forte, diferente de Sansão, que lá atrás, na época do narrativa bíblica judaica, da época dos juízes, que Sansão é citado no 9º capítulo do livro de Juízes, era um homem de grande força, mas tinha uma fraqueza, que ele não podia perder seus cabelos, sua barba e tal, que era o voto do nazireado, o mesmo voto que Jesus seguiu. Então todos esses detalhes falam que há um elemento comum entre um homem que incorporou características de um super-homem, no caso Sansão, de um mestre de consciência desperta, um mestre de mistérios maiores, que foi Zoroastro, Zaratustra, Mitra, que depois foram elevados à categoria de deuses, de um oriental que viveu naquela região, inclusive com os mesmos costumes do povo hebreu, né? Vamos dizer o hebreu que tornou-se judeu pela sua quantidade de filhos da tribo mais numerosa, que é a tribo de Judá, que é o quarto filho dos filhos de Israel, então o quarto filho, né? Então seria o tribo de Judá, né? Então cada um dos filhos teve a sua ordem de importância, e como dos 3 primeiros filhos eles tiveram certas coisas as quais o pai deles não concordou que eles deveriam ter um papel específico, devido a uma quebra em algum mandamento, alguma não observância, cada um deles teve o seu quinhão, a sua parte no seu testamento, diante do pai deles, o patriarca, e cada um, então, partiu só do 4º filho, Judá, que começou a ser considerado como os que herdariam aquele reino que teria todas as terras e seu povo ser numeroso o suficiente. O mestre, que conhecemos como Jesus ou Salvador, não dá para saber se realmente foi o nome dele, foi uma pessoa, um Cristo histórico. O Cristo se expressa em três processos. Então, levei todo esse tempo, agora esses minutos, para abrir nossa mente, apresentar um panorama geral. Os professores de história, teólogos que queiram discutir, conversar algo, fazer algum apontamento pertinente, inclusive me corrigindo em algum detalhe, peço que o façam, né? Como eu disse, sempre mantendo aquela compostura em respeito aos demais membros do canal. Aceito, até necessito de alguma correção, até porque eu não sou um estudante ou um versado academicamente nessa área, foi tudo minha autodidática que eu aprendi, e justamente, inclusive, do próprio trabalho da instituição gnóstica,
e nós aprendemos a partir desse então, um compilado sintético geral. Então, os três aspectos do Cristo, primeiro é o histórico. Houve um homem que encarnou essa força, o Cristo. Assim como vários outros homens que o antecederam, digo vários, porque sim, nossa história humana é muito mais longa do que apenas alguns poucos milhares de anos que os judeus querem nos fazer acreditar que foram a nossa história, né? Como se a história deles foi a primeira e antes disso não teve nada. E todos os outros povos que as suas próprias culturas que não contavam talvez com a própria ordenação de contar um calendário com dia, meses, estações, ano, eles não consideram, eles consideram apenas o deles é o correto, o sistema financeiro é o deles, então, mas sem entrar em detalhes. O Cristo histórico, tanto que eles não consideram a data nossa data do calendário gregoriano, porque eles consideram o que chamam de era comum, porque eles estão inseridos no sistema que nós vivemos, que é depois de Cristo, que seria mais ou menos a época em que ele nasceu, com uma divergência de alguns anos, 4 ou 6 anos, pelo que dizem os especialistas no assunto. Esse homem, então, nasceu, ou iniciaticamente, esotericamente, Cristo nasceu dentro dele, e ele já não era mais um jovem, sim, um homem que passou ao longo de sua vida exercitando esse ministério, entregou a mensagem, e todo aquele contexto que teve ao seu redor pode ter sido realmente histórico, como pode ter sido uma questão simbólica. De uma forma ou de outra, o homem, Jesus, o Cristo, esse aspecto humano existiu. Então, o Cristo humano, histórico, é o primeiro aspecto. O Cristo humano, ou o Cristo íntimo. O Cristo, ou Força Crestos, como a partir do século I ou II, começaram as primeiras correntes derivadas de mistérios de ordens iniciáticas, como lá dos zoroastristas, dos mitraístas, dos mesmos, certas facções dentro dos próprios grupos judaicos, ou mesmo de outros grupos na região dos próprios gentios, né, que são os gregos, traziam mistérios e formas iniciáticas de conduzir o caminho daquele adepto, daquele iniciado nos mistérios, que não era mais uma pessoa que estava no bolo, na massa, no comum, no efeito manada. Ele já conseguia entender os mistérios de uma forma mais aprofundada, mais elevada, não querendo dizer que uma pessoa é melhor que a outra, mas se uma pessoa se coloca a fazer algo antes e se dedica a fazer aquilo, com certeza ela vai ter uma vantagem sobre as demais. Isso não tem como negar, não é uma questão de meritocracia, como se fala hoje, mas é uma questão de valor espiritual. Aí se pode chamar o nome que se queira. Essa força, o Cristo, ou Crestos, como passou a ser chamado depois, teremos que fazer uma diferenciação nisso a seguir, mas não vai ser o caso desse vídeo. O Cristo, que quer dizer ungido, esse homem chamado Salvador, Jesus, Yeshua, Yahuwah, não importa como se chama, só importa a essência do ensinamento, a essência do mistério. Ele encarnou essa força. É um mestre, ele conseguiu chegar ao nível da maestria espiritual necessária para ter essa força sobre si, dentro e fora. Tanto essa força se manifestou no seu íntimo, como foi tão forte, tão integrada, entregue, abnegada a essa força, que o seu próprio corpo teve que corresponder ao chamado, e assim o correspondeu, com uma força que nós não conseguimos entender como uma pessoa passa por tantos ordalhos, tanto... Não dá para chamar a palavra sofrimento, porque o sofrimento ele não é algo implícito, é o sofrimento do ego, mas tantos martírios, tantas flagelações, tantos ataques, tantos vitupérios que ele sofreu, desde humilhações de uma pessoa normal, um mestre como ele que já não tinha mais a condição do orgulho, que era toda humildade, toda paciência, não sofria mais com orgulho, tinha morrido em si mesmo. Então, nisso, o Cristo pode se expressar em pessoas que não têm mais seu elemento psicológico, o agregado psicológico, aquilo que desenvolveu nas suas vidas humanas, na sua vida como animal racional. Não, ele já se livrou disso tudo. Ele quitou disso, que é o que simboliza, durante o drama crístico, quando ele falece, mediante os padecimentos na cruz, e daí disse que, aí tem todo um processo que pode ser explicado em outro momento, né? Se quiserem, podem comentar,
mas em que ele descende ao reino dos mortos, algo muito similar à cultura egípcia, em que Osíris-Ra, depois que ele é assassinado, atraiçoado por seu irmão Sete, Tifon 7, ele é desquartejado em 14 partes espalhadas ao longo do Egito, e seu filho Horus, ou Horus, como junto com sua mãe, a deusa Ísis, consegue identificar onde estão as partes do pai dele e reconstitui esse corpo do pai, e a sua única parte diferenciada que estava separada, que era o falo, que a mãe guardou, né, deixou aquele homem separado para aquele propósito, para aquele aspecto feminino, separou, e quando as partes estavam todas reunidas, Osíris, Ra, o deus Sol, renasceu no mundo dos mortos e tornou-se o senhor no rei dos mortos. E no dia, né, de acordo com a simbologia, com a representação alegórica dos egípcios, Osíris, Horus, o seu filho Horus, passa a reinar sobre o Egito durante o dia, vencendo seu tio, né? Até teve uma adaptação de cinema há uns 10 anos, chamado Deuses do Egito, dá uma ideia de como a coisa aconteceu, mas foi bem diferente. Aquilo é só uma ideia para as pessoas terem uma noção de como que eram os deuses egípcios. Aquelas figuras são bem assim, representadas, ainda que as atuações não fossem fidedignas, porque não se trabalhou o mistério da questão desse mito crístico que já havia no Egito, antes mesmo da gente pensar em ter um mestre Jesus há 2 milênios. Isso, há mais de 4, 5 milênios eles já tinham essa compreensão, por isso do culto aos faraós, porque eram os seres que conseguiam encarnar esse princípio Osíris, ou Cristo, na linguagem dos egípcios em si, e tinha todos aqueles símbolos como a serpente aqui na frente da fronte, né, que, junto com aquela torre que eles usam no centro daquela touca, que sempre passa pelos lados de toda a listrada, né, que os faraós usavam. Aí tinha aquela serpente que inclusive a própria deusa, as deusas também tinham a serpente ali também naquela tiara, né, no homem, no faraó, era um diadema que ficava com aquela serpente, e as mulheres era como se fosse também um diadema, só que não com aquele chapéu que os homens usavam, os faraós, né? Então é um mistério que guarda muitas relações com outras culturas. Então Jesus, como diz a oração católica, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, e padeceu o seu Pôncio Pilatos, e foi para a mansão dos mortos, alterando a ordem, mas é isso aí. Padeceu, foi a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, inclusive fazendo uma relação com o próprio sol sobre o rio Nilo, quando ele se põe nessa época do ano, do 22 até o 25 de dezembro, em que ele abaixa e as pessoas ficam vendo o sol menos tempo, ficam no escuro por mais tempo durante esses 3 dias, porque simbolizando que o Osíris, ou o Cristo, está morto. Lá no Reino dos Mortos ele está matando todos aqueles elementos psicológicos negativos, assim como nos ensina Samuel Onvior, e esse Cristo, então, vencendo esses elementos, ele torna o Senhor da vida e da morte, porque ele venceu a morte, o pecado, que é morte, que tem um único salário do pecado, é a morte, como a própria Bíblia indica, e vencendo o pecado, que é o que leva à morte, ele vence a morte com a morte do que nos leva à morte, a morte física, a morte da alma, a morte do espírito, que se mantém separado de nós, porque nós continuamos incorrendo em delitos, em pecados, em desequilíbrios. Por isso que na Bíblia fala iníquos, né, os desequilibrados. Qualquer desequilíbrio vai nos gerar uma consequência, e vidas e desequilíbrios nos geraram uma terrível consequência, que foi um condicionamento que nós nos autoimpusemos por sermos pusilânimes, frágeis, não convictos de seguir um caminho espiritual, renegar tudo aquilo que não faz referência, semelhança a Deus. Por isso que Jesus, inclusive, fala: quem tiver um senhor ficará em desacordo com o outro. Eu não posso, se você tornar-se junto comigo, os outros vão ficar da tua parte. Porque você não pode ter 2 senhores. Ou você pratica o bem ou pratica o mal. É dualista, maniqueísta, que é uma crença que surgiu no século I para o século II também, no Oriente, não recordo a região, se foi bem a Pérsia,
Mas também ouvi um sábio chamado Mani que falava sobre essa questão do dualismo bem e do mal, né, que inclusive os cultos lá do próprio zoroastrismo fala lá do Arimã e do Ahura Mazda, né, falando do princípio crístico daquilo que se opõe a ele. Então, quando nós não fazemos tudo aquilo que os mandamentos, pelo menos da lei mosaica, que é a mais comum aqui no Ocidente, né, devido à nossa herança judaico-cristã, nós não fazemos isso, não nos esforçamos em resistir ao mal, o mal prevalece. Já tem um ditado atual que diz que para que o mal prevaleça, só os bons deixarem de agir. E é justamente isso. Então, o Cristo histórico foi esse homem que expressou essa força. O Cristo íntimo é esse poder que tem dentro de todos nós em potencial, na nossa essência, porém que necessita se reconectar com esses valores espirituais do nosso real ser, do nosso Cristo, nós abnegando a nossa vida material, miserável, passageira, apenas para poder nos afinarmos com um instrumento musical, ficar de acordo com as notas, os acordes, a sinfonia que essa força, o Cristo ou força Crestos, precisa para se expressar no ser humano. O que falta, então, é a nossa disposição de ânimo. Como eu falei num outro vídeo há poucos dias, a nossa essência é a nossa vontade. E para despertar a nossa vontade, nós temos que estar conscientes de que temos uma vontade e que queremos fazê-la agir, mas naquilo que realmente é salutar, que é necessário. Nossa vontade é a nossa essência, que é a nossa consciência. Nós sabemos, no fundo, sempre o que é o certo a se fazer. É difícil mentir em certas situações? É difícil não aceitar aquela bebida que vai te deixar entorpecido? É difícil recusar um convite lisonjeiro, amoroso, um elogio, quando se sabe que, no fundo, só te querem manipular? Sim, é difícil, mas não é impossível. Então, isso é o paracéu do Cristo interno, essa força que está em todos nós. Mas quanto mais nos despojamos de tudo para servir a esse único propósito, esse são propósito, como diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A frase não está bem correta, é o resumo geral, todo mundo pegou a ideia geral, a frase é um pouco diferente, sim, é atribuído ao apóstolo Paulo. Vou passar ela depois, inclusive, na descrição do vídeo. Mas, fundamentalmente, é isso. Nós dispomos a fazer aquilo que é para ser feito, o que é o certo. Não tem um meio termo. É ou não é. Só se pode servir a um Senhor. Se serve um, ficará em desacordo com o outro. E o principal, que eu comecei ao contrário, mas talvez para nos dar uma chamada de atenção, a nossa consciência é o Cristo cósmico. Aquela força logóica, aquele princípio anímico, aquele princípio que está, é uma força criadora que tem um aspecto de gestação, mas tem um aspecto de ativação, ou seja, ele é ativo e passivo ao mesmo tempo. Há um poder moderador, um poder de equilíbrio nisso, que é o Sacratíssimo Espírito Santo, isso que não tem uma explicação clara. Claro, os teólogos e filósofos, dentro do estudo desses aspectos da Sagrada Trindade, que sempre é representada em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, aí vão querer colocar a Virgem Maria em algum lugar aí, e esse lugar é justamente entre o Espírito Santo e o Cristo. A mãe é um aspecto do próprio Cristo. Então, essa tríade, essa força em absoluto que cria tudo no universo por meio do amor, essa força é o próprio Cristo. O absoluto em si é o próprio Cristo, mas ele necessita se desdobrar em aspectos, e por isso que a mitologia grega é tão confusa para muitas pessoas, porque eles representam cada aspecto da criação como uma figura humana, como um ser que tem tendências a cometer falhas humanas. Mas essas falhas humanas, elas são simbólicas, porque os conhecedores dos mistérios saberão que um Deus não tem como se irritar, se irá, fornicar, trair, adulterar, porque isso são características humanas. Já nós não temos mais nessa condição divina. Perdemos a condição divina lá no Éden, lá atrás, que não é um lugar, é um estado de consciência. O Éden, o paraíso, é um estado de consciência, não um lugar. Podem procurar o quanto for, não vão achar esse lugar, porque ele é uma coisa da consciência. Eu não aponto só para a cabeça, simplesmente para quê? Para o coração,
Gostaria de ter um self-stick, um poly-self, para poder facilitar, mas não é o caso, né? Nós não estamos num mundo ideal, mas posso dizer a vocês, meus caros, o Cristo é uma força cósmica que está presente em tudo. Ele é responsável por toda a criação em movimento, tudo que se movimenta em um nível ou outro, ou mesmo se mantém parado, isso é um movimento. Ele está se mantendo, não na ausência de movimento, mas um movimento passivo. Ele teve que se manter naquele ponto por algum motivo. A própria oração católica, que fala que Jesus, o Cristo, é o Senhor dos séculos, não é dos 100 anos, dos tempos e tempos. Isso também. Mas um século quer dizer um ciclo. A palavra século vem do ciclo. Nós convencionamos que é um período de 100 anos solares, né? 100 períodos de 365 dias cada, então, período de um século, 1900, de 1901 até 2000, o século 20, 2001 até 2099, né, é outro século, é o século 21. Então, é sempre 100 anos, mas no caso, os séculos aqui não são tempo, também são tempo. Mas que ele fala dos ciclos. Os ciclos são as repetições, as evoluções, tudo tem a ver com tudo que é cíclico, que retorna, tem uma mecanicidade, seja ela por propósito que for, está sob ordenação, a consciência, a permissão dessa força, que é o Cristo. Então ele é o Senhor dos séculos, ou seja, dos séculos, dos ciclos dos ciclos. Tudo que vem no universo, na criação, na relatividade, é por força intermédia do Cristo. O Pai, todo bondade, não se conhece. No esoterismo há um ditado, no esoterismo medieval, há um ditado que se fala que não se conhece Deus somente a face direita de Deus, porque o que nós conhecemos de Deus é o aspecto da bondade, da lei, dos mandamentos que nos ajudam a nos organizar para regressar a Ele. Nós só conhecemos a meta, que é Ele, e fundamentalmente aquilo que Ele representa quando Ele age, que é o Cristo, o Filho. Tudo que Ele faz numa forma mais temporal e dinâmica. Então, por isso que Jesus, mais que Ele tenha sido iniciado já de uma idade avançada, não falo nem uma idade, como diz, talvez um ancião, não. Não dá para saber qual foi exatamente a idade dele, porque tudo isso é simbólico. Até lá no próprio Gênesis, quando se fala das idades dos homens que viviam naquela época, e que o mais velho foi Matusalém, com 969 anos, isso tem a ver com idade esotérica, tempos iniciáticos. De 1 a 10 anos é um período de iniciação de mistérios menores, e cada 10 anos é um período de uma iniciação esotérica nos mistérios menores. Quando se chega aos 100 anos dos mistérios menores, está se preparando para ter a iniciação de mistérios maiores, que daí cada iniciação de mistérios maiores corresponde a 100 anos, já não são de 10 em 10. Então, se a gente for fazer o cálculo, a Matusalém tinha a nona iniciação dos mistérios maiores, estava na sexta para a sétima, 60 anos, né, 69 anos, para a sétima de mistérios menores, ou seja, ele estava num estágio de evolução espiritual, desenvolvimento iniciático bastante elevado, Matusalém. Mas há outros tantos que a gente não sabe, como que a Bíblia não descreveu, e outras culturas vão colocar certas idades que podem ou não corresponder a essa questão esotérica, porque na simbologia que a Bíblia utiliza é o que é utilizado hoje na Gnosis, esse período de idade esotérica. Porém, ele não fala de todos os períodos, ele só narra a vida da pessoa, narra o período, como que acontecia naquela época, e não é muito claro a respeito de que idades eles estavam vivendo. Às vezes ele cita, às vezes não, quando convém, para um propósito que os escritores dos livros da Bíblia tinham essa ideia, essa missão de passar aquela informação daquele modo. Então nós não temos como saber. Mas fundamentalmente o Cristo, todos os processos iniciáticos são levados para que a pessoa, o candidato, o prospecto a se cristificar vá se preparando, porque a natureza não dá saltos, já nos lembra Samuel Onveor, a natureza não facilita saltos. Então, todo o processo iniciático é em busca da reintegração com o Cristo. Esse é o Cristo íntimo, que busca se integrar com o Cristo cósmico. E o Cristo histórico é o homem, mulher, no caso eu vou falar pessoa, que está vivendo esse processo
passando por essas etapas iniciáticas, toda iniciação tem um único objetivo, nos integrar com a força Cristo, com a força Crestos. Esse é o objetivo. Então só há 3 Cristos. O Cristo cósmico, que é a força que permeia todo o universo, responsável pelo movimento e pela própria existência do universo, como se fossem as 3 forças primárias, né? O positivo, o negativo e o neutro. O neutro é uma força conciliadora, é o Sacratíssimo Espírito Santo, que é essa força que concilia, ordena por meio de certas leis essa criação. Ela ordena, ela organiza, ela auxilia equilibrando. Você não pode sair muito dessa trilha, senão você vai se desequilibrar. Então, o Sacratíssimo Espírito Santo tem esse objetivo de o Gevurah, ou Binah na Cabala. Não vou falar Kabbalah ou Kabbalah, cada um tem uma pronúncia. Há pessoas que falam por algum motivo, né, vão ter a sua justificativa, que falam Kabbalah ou Kabbalah. As pessoas que falam espanhol na instituição gnóstica, então cada um vai falar de um jeito, nenhum deles está errado, só vai diferenciar que tipo de pessoa está estudando aquele assunto, né? Então, e o Cristo é representado como Hokmah ou Shokmah, né, escrito com CH, mas em hebraico, quando se translitera, se pronuncia Hokmah, né? Hokmah é a força Crestos, o Cristo cósmico, o filho do homem. O filho do homem de que homem? O homem que se fez por si mesmo, o autorrealizado, aquele que conseguiu encarnar todos esses processos, constituindo sua autorrealização. Claro que o homem, nesse ponto, ele necessita de uma coadjutora, de uma mulher, para fazer esse trabalho, porque sozinho não pode, devido à necessidade do arcano AZF. Isso está no canal explicado. Vou desenvolver mais, já que estou retomando alguns assuntos, para dar mais profundidade. Os vídeos estão ficando longos, porque é necessário deixar claro, e não dá para ficar cortando o vídeo, seccionando ele em várias partes. Algumas pessoas não vão gostar desse formato, justamente porque quando eu falo de um assunto da gnose, eu falo algo muito pontual, que Samuel Weor pegou um capítulo e só falou uma página daquilo e ponto. Mas, quando você vai desenvolver do Cristo, ele dá essa organização de como que se compreende o que é a força Cristo, nos seus 3 aspectos, Cristo cósmico, que é como eu falo, explicando essa força, que daí os teólogos, os filósofos da religião vão tentar interpretar isso de alguma forma, e fundamentalmente essa essa forma que nos apresenta a gnose de Samuel Weor. A força Crestos, né, o Cristo universal ou Cristo cósmico, o Cristo íntimo, que é aquele que, à semelhança do universo, cria no seu próprio universo interior, desenvolve as condições para que essa força universal e cósmica se manifeste nele, por meio dele. Então não tem nem a ver com nenhum processo de incorporação mediúnica, não tem a ver com nenhuma espécie de possessão, não tem a ver com uma espécie de canalização, não tem nada a ver com esses processos, porque eles são psíquicos e são processos que afetam profundamente os corpos existenciais, particularmente a psique e a ligação do nosso corpo, nosso templo do Espírito Santo, ainda que nós tenhamos nascido por meio da fornicação como animais, nós temos a condição, por termos a semente divina, que é o nosso sêmen, a condição humana, né? Quando falo sêmen, me refiro também à mulher, que no caso, dentro dela, isso tem a ver com a sua semente, que de forma semelhante, mas diferente, do homem, ela tem um aspecto de passividade, em que ela recolhe os valores, e ela nasce com certos valores, que na Idade Média chamava-se que quando uma dama ia se casar, ela entrava com o dote do pai, e o homem que queria desposar, ela tinha que trazer o seu dote. Ele podia ter algo herdado, ou simplesmente ele mesmo ter conseguido por si só. Mas a mulher não tinha seu próprio dote, porque ela não tinha um papel social, mediante a forma como você entendia a sociedade naquela época, em que ela era dependente. Em muitos países, inclusive de religião islâmica, a mulher é dependente do homem. Então ela não tem nada, ela não pode fazer nada a não ser o que o homem disser para ela fazer. Ela é uma ferramenta. Levar esse aspecto de a mulher ser uma coadjutora tão ao extremo, em que tornar as mulheres submissas aos homens, e os homens teriam a condição de manejá-las como se fosse uma ferramenta. Tudo bem, tem um princípio que está correto até um ponto, mas a forma como isso levou-se tão a sério
tornou-se tirar a liberdade individual do indivíduo. Toda pessoa tem direito ao livre-arbítrio, não se pode tirar isso dela, porque nós não demos isso para a pessoa. Cada pessoa nasce com seu nível de consciência, e obrigá-la a ter um outro nível de consciência, por meio de coação, de força, é um equívoco. Então, se a pessoa tem uma dificuldade, seja ela quem for, necessita de uma ajuda, ela vai pedir isso de uma forma ou de outra, se ela julgar que necessita. Então, o mais correto seria que a dama, por ter uma diferença de força física ante o homem, ela peça certos trabalhos para ele, porque para ela é muito desgastante fazer, não que ela não possa fazer. As damas têm 3 vezes, a energia sexual delas é 3 vezes mais forte, mais concentrada que a de um homem. Porém, como o corpo delas não tem a mesma estrutura de um corpo masculino que é feito para a ação, qualquer esforço que ela faça, da mesma forma que o homem naturalmente o faria, para ela vai ser um esforço tão grande que ela vai estar indo contra sua própria natureza, que é passiva, ela vai estar fornicando, querendo ou não, tendo consciência disso ou não. Então, para a mulher é muito mais complicado fazer coisas que nós homens fazemos. Por isso que a mulher se submete a um homem, no sentido de que, considerando que ele tenha a consciência, o discernimento suficiente para orientar ambos no que se queira fazer, no que se deva fazer. Por isso a necessidade do homem ter esse valor espiritual, essa meta de correção na sua própria existência, de uma forma tão pura que não se permite arbitrariedades caprichosas, arbitrariedades egóicas. Então, por isso, sim, o homem e a mulher não são dados a outros, um ao outro por conveniências sociais ou por um mero passionalismo. Estou achando a mulher bonita ou porque ela é rica, por algum outro motivo, não. O objetivo sempre, a meta é divina, sempre espiritual. Como Samuel Vernos descreve, que foi assim até o período da Lemúria. Depois, quando houve a separação dos gêneros, que os seres andrógenos passaram a ser homem e mulher, como fala na Bíblia, macho e fêmea os fez. Mas se eles fez o Adão e a macho e fêmea, por que precisou tirar da costela do Adão a mulher? Mas eles já eram macho e fêmea. Porque ele pensou, bom, se eles fez macho e fêmea, por que Adão precisava de outra mulher? Aí tem os relatos hebraicos, eu estou fugindo um pouco do tema, mas que fala que Adão tinha mais 4 mulheres. Que no caso, eu não recordo o nome de uma delas, eu lembro de 3, né? Que é Lilith, Nahemá, Borlá, e tem uma quarta que eu não recordo o nome. Mas fundamentalmente Samuel Vernos define 2 apenas, Lilith e Nahemá, com aspectos muito distintos da questão sexual, e ambos têm um aspecto infrassexual depravado, ao qual nós podemos tratar isso ao longo aqui dos vídeos. Há vídeos antigos do canal, que alguma coisa se fala ali, porém não eu entro nessa questão tão a fundo, porque entendemos as vicissitudes de se falar de alguns temas hoje, devido às questões sociais, a legitimação de certos grupos por suas ideias, por suas práticas. Então, há que se respeitar a todos, mas há que se fazer uma acepção e não segregação, separar cada um no seu quadrado, como dizia uma música, acho que tem mais uns quase 20 anos essa música aí, né, do cada um no seu quadrado. Cada um no seu espaço, na sua eira de trabalho, no seu cantinho, no seu cercado, para poder não se misturar, não se confundir quem quer fazer uma coisa com outra, né? Por mais que a pessoa seja atraente, seja interessante, se no fundo ela não quer fazer algo, não adianta você obrigá-la, porque você quer obrigá-la. É egóico da sua parte e está prejudicando outra pessoa, porque ela quer ir para o caminho dela. Então, para começo de conversa, até todos os casamentos, todas as reuniões eram feitas em templos, eram feitas em peregrinações, o devoto ia lá buscar a sua parte para praticar a alquimia, a magia sexual, o grande arcano, e lá no templo, a orientação dos mestres, dos deuses criadores, esse casal era colocado, então, se o homem conhecia a mulher com a qual ele iria se relacionar, porque lá no famoso mistério das almas gêmeas, quando a humanidade era andrógena e se separou, aquele homem foi afastado daquela mulher, daquela parte feminina. Para que ambos retornem ao princípio original de como eles foram criados como andrógenos, eles precisam se encontrar. Mas devido à lei do karma, vários outros aspectos, podemos dizer como, alguns vão dizer capricho dos deuses, mas os deuses não são caprichosos, não. Fundamentalmente eles olham como as coisas são e agem de acordo com a lei e com a lei da catância, que é a lei dos deuses. Então, os casais faziam peregrinações aos templos e lá se encontravam, e se assim fosse permitido,
passavam a se relacionar, então, sob a orientação daqueles mestres, daqueles seres especiais, deuses, podemos dizer, numa acepção, no estado último da palavra, praticavam essa magia, esse ato de teologia, que é mais que magia. Magia tem a ver com a modificação, a atração de certos fenômenos da natureza em nosso favor, mas a teologia tem a ver com a relação com Deus, o nosso Deus interno, esse princípio do Cristo que tem em nós. Então, o Cristo se expressando por meio de uma força que vai ser uma força ativa, esse homem que foi em busca da sua iniciação, fez a sua peregrinação até chegar no templo, e lá chegando recebia os ensinamentos e esperava então aquela que ia ser a sua prometida. Fundamentalmente funcionava assim. Então todo o processo é formado por um Cristo cósmico, que é o que permeia toda a realidade. Ele fica de modo passivo, porém ativo. Ele espera com que aqueles que recordam da sua herança divina queiram se achegar a ele. Então ele promove circunstâncias, ciclos, que essas pessoas possam passar por processos iniciáticos. Se elas não se interessarem, tudo bem, elas simplesmente deixam de existir, vão cumprir um tempo biológico, um tempo mecânico que a natureza assim permite, e vão deixar de existir e vão retornar com sua essência da forma que estão, com o que aprenderam nesse todo esse processo de transmigração das almas para o absoluto, sem nada mais do que isso. Aqueles que querem se entregar ao Cristo precisam de um processo de iniciações, de preparação, como falava logo antes nesse vídeo, como Samuel Weor nos fala. Samuel Weor diz: a natureza não dá saltos, então nós temos que aceitar tudo aquilo que vem, ter a famosa paciência. Lembrando lá da parte bíblica, não vou esquecer de colocar a referência, em que glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, atribuído ao apóstolo Paulo. Se nós temos uma vontade, essa nossa essência, nossa consciência está disposta a encontrar essa origem, e essa origem está no Cristo, para voltar para o absoluto, de onde todos nós saímos, que é para os gnósticos antigos, né? E nós também utilizamos esse termo, mas ele foi cunhado na antiguidade. Não posso dizer se foi antes ou depois do advento do Mestre Jesus, mas que sejam pelo menos uns 2000 anos de existência, o pleroma. O pleroma absoluto. Todos os eons, tudo que faz a realidade, saiu do absoluto. E para poder existir, é tão puro que ele precisa de se criar normas, regulações, para que ele possa, quando desce a matéria, na condição de animal, ele passa por todo o processo de transmigração, desde mineral, vegetal, que chegou na condição animal, o máximo era a condição do corpo humanoide, que é o animal intelectual, nós, seres, criaturas pensantes, criaturas passionais, tendendo sempre ao estado animal. Chama na condição máxima de ser a semelhança de nosso Deus, mas somos animais. Porém, quando essa semente está preparada, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É um ditado esotérico, um ditado hermético. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, o discípulo se dispõe, ele sai em peregrinação, sai na jornada, buscando o seu reencontro, o reencontro com a sua origem. Só que como ele não consegue recordar mais a origem pelo tempo, pelos ciclos passados, ele vai ter que trabalhar esse processo todo. Então, tudo isso quem me motiva é o Cristo íntimo, que é a semelhança do Cristo cósmico, busca dentro desse microcosmos, a sexta ordem de mundos, o microcosmos homem, busca se reintegrar com a sua fonte, o Cristo cósmico, que vai nos conduzir novamente ao absoluto. E o Cristo histórico, repetindo, é a pessoa, independente do gênero, da idade, somente no momento que ela começou a fazer um processo e ela não parou, tudo é processo iniciático, tudo é iniciação, tudo são provas iniciáticos, essa pessoa vai, sim ou sim, pode ser que não seja numa existência, agora estou conversando com vocês, a pessoa se dispõe a fazer isso. Pode ser que eu não consiga fazer isso nessa existência, porque praticamente, humanamente falando, eu creio que... Não, melhor não falar nada. Estou me dispondo a esse processo. Cada um de nós se dispõe em dada medida, em dada compreensão, mas se nós nos conformarmos, ou seja, nos mantermos na conformidade, dentro de um quadrado, já usei esse termo antes, né? Nós somos a quadratura da circunferência, são 4 corpos inferiores, né, os teósofos, né, da Blavatsky lá e tudo mais, eles falam que os corpos de pecado, Kama Rupa,
que é o estágio desse corpo de desejos. Temos o Kamludevachan, que é um estado de felicidade relativa, onde todos nós que fizemos boas ações, somos depois que desencarnarmos, nossa consciência fica por ali, e depois se acabar esse prêmio, né, essas férias nos mundos, entre aspas, superiores, se os mais superiores vão para o Nirvana, fica também um bom tempo lá, e quando acabar o período de férias, os seus créditos espirituais, ele vai ter que retomar. Isso para algumas pessoas é muito bom, porque não vem sentido entender, não sabem o que é Força Crestos. Então, é trabalhar para passar férias e voltar. Só que enquanto o elemento psicológico nos afasta, esse outro senhor, que nós podemos aceitá-lo, seguir a esse senhor, né, que não é o Cristo, então nós estamos com ele e até a consumação dos séculos a gente vai passar por outro processo que não é o objetivo do canal falar sobre isso, justamente o contrário, é falar sobre o processo de retomada ao processo de cristificação. Não como as pessoas lá de alguns países do Oriente, acho que são Filipinas, acho que Indonésia, alguns lugares assim, em que há muita força católica, muita força religiosa cristã secular. Há pessoas homens que são pedidos que se crucifiquem. Vai dar o cara passando, sofrendo, tudo aquilo da forma análoga como é narrado de modo letra morta. Letra morta é você entender o sentido literal da coisa sem arrazoar, refletir aquilo. Tem um simbolismo oculto, mas como a pessoa não está, como diz a passagem do Mestre Jesus, né, os apóstolos falam, Mestre, porque para nós falas claras é eles por parábolas. Aí lá Jesus responde, para que a eles não é dado conhecer o mistério dos reinos dos céus, e a vós, sim, para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Não deis pérolas aos porcos para que eles não as destruam e se voltem contra vocês e os destruam. Então a gente não fala esse tipo de assunto em qualquer outro ambiente que não seja adequado para isso. Eu não estou num local muito adequado, eu estava agora há pouco num curso de gnose, é uma sede bacana, bem estruturado, gente, para fazer esse tipo de prática, esse tipo de ensinamento. Aqui não há, eu moro num local público, não tem as condições adequadas para poder fazer uma preparação com um vídeo num local bonito, ou mesmo com uma animação, algo que no rosto não apareça, né? Porque no objetivo não é que minha pessoa se demonstrar, importa é a mensagem que está sendo passada. Como disse a vocês, atualmente, dentro da instituição, tem alguns certos critérios que devem ser seguidos, eu não tenho condições de segui-los hoje, em função de trabalho, vida pessoal, coisas que estão, sim, me antagonizando ao caminho espiritual, mas é o processo de aprendizado, admito que estou em falha com respeito a isso, e batalhando para que isso se reverta, de modo a poder continuar contribuindo, colaborando com a obra do nosso Senhor Cristo, e não falo só do Mestre Jesus, ou qualquer nome que ele tenha tido, mas que esse Cristo histórico entregou essa mensagem. Atualmente, quando eu falo atualmente, no período de 2000 anos, é um período muito curto. A humanidade somos muito mais antigos do que isso. Ponha 1 ou 2 zeros ou 3 zeros em cima disso. É muito, muito mais antiga. Então, até, de acordo com Samuel, até uns 4 zeros. Nosso planeta já passou por várias épocas. Na época que nós estávamos aqui na glaciação, na época de grande calor, de separação dos continentes, que falam hoje que era o Pangeia, depois que embaixo do Oceano Atlântico ficava a Atlântida, debaixo do Oceano Índico, a maior parte do continente indiano ficava. Então, e o que nos diz a geologia, a geografia hoje? Que foi um processo que passou milhões de anos, mas tinha gente lá. Talvez não na forma de corpo físico, talvez um corpo mais sutil, porque a natureza do planeta foi se adequando às condições, da mesma forma que nós tivemos que nos adequar à condição de minerais, depois retornar ao processo até chegar à condição humana. O próprio planeta foi assumindo caráteres em que ele estava fundamentalmente, se tivesse uma pessoa de fora olhando, não tem nenhum planeta ali, o planeta está vazio. Igual como nós vamos com naves espaciais, mandamos sondas lá para Júpiter, para Marte, tudo vazio, não tem nada. Que ou já teve ou vai ter. E nosso planeta hoje está nesse momento histórico, cósmico, em que ele tem uma manifestação física não abstrata, ela é real. Outros planetas têm humanidades lá, já tiveram, estão tendo, porém não no mesmo nível de vibração em que estamos vibrando. Há pessoas que sobem em certas regiões do mundo, como o Triângulo das Bermudas, Stonehenge, alguns locais com alguns templos ocultos, em que algumas pessoas
pegam essas pessoas que estamos aqui na terceira dimensão e nos levam para lá, se houver uma necessidade de um merecimento para isso. Então, voltando no começo, o Cristo são três aspectos. O Cristo histórico, uma pessoa que encarnou a força Crestos. O Cristo cósmico, a força, o princípio universal e cósmico que ordena toda a criação. Essa é a face direita do Pai. Aquilo que Deus deixa ver, nós vemos a Ele. O resto é desconhecido para nós e talvez até mesmo o próprio Deus. E o Cristo íntimo, que é essa força, essa ressonância, a nossa essência, a partícula do Cristo em nós, que busca se retornar a se reintegrar com o Cristo cósmico, fazendo nós Cristos.